Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura a espada e o arco? Com a espada e o arco? Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quem pode mais do que Deus? Essa sempre já sabemos a resposta. Ninguém pode mais do que Deus. Aquele homem de Deus, ele sabia todos os passos do rei da Síria.
tudo que ele queria fazer contra Israel, Deus mostrava para o homem de Deus. Então, quando temos uma intimidade com Deus, não ficamos enganados. Deus mostra os passos que devemos seguir, Deus mostra os lugares que devemos frequentar. Deus desvia as pessoas, os seus filhos e filhas, de armadilhas, de pessoas que fazem armadilhas. Deus dá livramentos. Quantos livramentos Deus tem dado para que estejamos vivos. Deus nos dá livramento. Perdão, foi o vento aqui que bateu uma porta. Então, Deus dá livramento para o seu povo, para os seus filhos e filhas amados. Esses dias têm sido muito difíceis para muitas famílias em Minas Gerais e em... Ai, perdão que eu esqueci o nome eu acho que foi Gramado. Foi no Rio Grande do Sul que caiu um avião e houve também um gravíssimo acidente em Minas, que matou muitas pessoas. Muitas pessoas foram mortas e hoje foi um grave acidente com um avião que vitimou várias famílias. Quer dizer, várias não, a família inteira e outros familiares que estavam dentro do avião junto. Era só família. Enfim, devemos pedir muito a Deus, muito livramento. Aquele profeta, ele sabia de todos os passos que os israelitas tinham que fazer. E o rei de Israel, ele escutava a voz do profeta. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele nos dá livramento, ele mostra o caminho a seguir. Nós precisamos todos os dias estarmos pedindo, implorando por socorro, por livramento, por bênção, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dos familiares que ficaram dessas pessoas vitimadas nesses acidentes. Há muitos anos atrás, eu perdi meu pai, minha mãe e uma tia em um acidente. É muito triste. A pessoa tem aquelas pessoas ali junto de você e de repente você não vê mais. Aquelas pessoas estavam bem, estavam sorrindo, saudáveis. É muito triste. Aí você pode falar, o que é que tem a ver de falar a história do homem de Deus e que com o que o rei da Síria preparava contra Israel? É justamente o inimigo das nossas almas. Ele prepara armadilhas para o povo de Deus. Só que precisamos estar todos os dias orando, pedindo, clamando, pedindo perdão dos nossos pecados, perdoando aqueles que nos fazem mal, porque todas as pessoas, elas têm pessoas que não gostam dela, ninguém é unânime nessa terra, mas nem Cristo foi sacrificado para nos salvar. Mas o que devemos fazer? Orar, pedir, clamar a Deus, clamar todos os dias pelos livramentos, que foi isso que aconteceu com Israel. O profeta, ele falava com Deus, ele pedia para Deus, e quando aqueles homens descobriram onde ele estava, ele pediu para Deus tirar as vendas dos olhos espirituais daquele seu servo. E quando ele olhou, ele viu que tinha carros de fogo
ao redor do profeta e era mais numeroso o exército que estava defendendo o profeta e o seu servo do que aqueles que estavam contra eles. Então é isso que devemos pedir a Deus, muita proteção e ter a certeza que temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que se preocupa e Ele tira as armadilhas dos nossos caminhos. Nada nem ninguém impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando Deus está protegendo, o inimigo não toca. Nenhuma armadilha prospera na vida dos filhos de Deus, daqueles que estão sempre em oração, sempre pedindo socorro. Quantas pessoas que não entendem e que ficam só sofrendo, falando coisas que não devem com a sua vida, assustado, com medo. Imagine aquele jovem que estava com um homem de Deus, na hora que ele abriu a porta, imagine, ver um exército de guerra cercando o lugar que eles estavam. Imagina o susto que o jovem tomou. Mas quando ele falou com o profeta, e o profeta falou com Deus e pediu para tirar as vendas dos olhos dele, ele viu que maior, bem maior, eram os que estavam protegendo ele do que os que estavam contra eles. E o que Deus fez? Deus cegou porque o profeta pediu: cega os nossos inimigos, e Deus cegou. Aqueles homens, eles não enxergavam que era o profeta e o seu servo, e eles acabaram sendo conduzidos pelo profeta até Samaria, e lá, imagina o susto, quando aqueles homens, Deus tirou a cegueira dos olhos dele, daquele exército, e viram que eles estavam na presença do rei e na presença de Eliseu, do profeta. Eles pensaram que eles iam morrer naquele momento. E qual foi a atitude do profeta? Alimenta-os, rei, e depois manda eles de volta. E acabou a guerra, acabou. É assim quando você perdoa. Deus faz acabar as guerras. Quando você perdoa, você fica livre, você dorme em paz, você acorda em paz, você trabalha, você prospera, você cuida da sua vida e acaba as guerras. Porque a maior parte das guerras, principalmente as internas, que o inimigo das nossas almas gosta de atacar, é a mente das pessoas. Ele gosta de tirar paz, de colocar pessoas erradas no caminho das pessoas para atrapalhar. Gosta de colocar pessoas que falam coisas horríveis para as pessoas tirar a paz, para tirar a paciência. Aí a pessoa às vezes perde a paciência, fala coisas que não deve, aí depois fica a culpa na mente, se achando culpada, se achando, fica infeliz, achando que não tem mais jeito para a vida dela, que perdeu as bênçãos porque ela fez algo de errado. É isso que o inimigo quer, colocar culpa na mente das pessoas. Todos nós erramos. Temos que ser humildes e entender que todos nós pecamos. Pedimos perdão a Deus e prometemos que aquilo não faremos mais. No outro dia melhora mais um pouco. Errou novamente, volta para o caminho, pede perdão e continua a sua vida. Não fique se culpando, porque o inimigo das nossas almas, às vezes ele deixa uma pessoa esgotada de pensar em algo que aquela pessoa fez, que aquela pessoa é culpada, que as coisas não estão dando certo, porque se ela tivesse tomado outra atitude, e a mente da pessoa fica cansada, esgotada, a pessoa começa a se estressar, e é assim que se perde as batalhas. Mas nós não vamos perder as batalhas,
porque não somos nós que lutamos as nossas batalhas. Quem está conosco é maior do que quem quer nos destruir. Quem está conosco é nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com o fogo consumidor do Espírito Santo de Deus, ele queima toda maldade espiritual nas nossas vidas. Não adianta falar palavras de maldição, não adianta te desejar mal, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, maior é Ele quem está te desejando mal ou te fazendo mal. Peça sempre perdão a Deus, tenha uma intimidade com Deus, converse com Deus, seja íntimo de Deus, fale com honestidade. Não importa o que a gente fez, Deus perdoa, mas nós precisamos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Para a gente ser perdoado, para que nós sejamos perdoados por Deus, temos que perdoar as pessoas que nos ofenderam e não desejar mal. Foi o que o profeta fez. Olha só, ele poderia ter dito: agora mata todos eles. E a guerra, será que teria acabado? Ele agiu diferente do que os inimigos pensavam. Ele falou: alimenta-os e manda-os de volta. E foi assim que o rei fez. O rei era obediente à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que nenhum de nós se vingue. Não se vingue de ninguém. Seja uma pessoa firme e forte com a palavra de Deus. Seja fiel à palavra de Deus, a que Deus nos ensina. Não deseje o mal para quem te deseja mal. Não faça o mal, não devolva o mal com o mal. Se alguém te fez algo, não deseje para ele, não devolva da mesma forma. A arma mais poderosa é a arma do amor. Quando você pede para Deus: Senhor, de todo o meu coração, eu não aguento essa pessoa perto de mim, estão me fazendo mal, leva para longe, mas que ela fique bem. Eu não quero o mal dela, eu não quero o mal das pessoas que convivem com ela, mas tira do meu caminho, não deixa atrapalhar a minha vida. Essa é uma oração justa. A oração do justo é pedir o que é certo. Você não vai brigar com a pessoa para que ela desapareça da sua vida. Você vai fazer oração. Pode ser no seu trabalho, porque quando tem duas pessoas no mesmo trabalho e uma quer destruir a vida da outra, para simplesmente ela vê que aquela pessoa está bem, ela vê que você está bem, que está brilhando no seu trabalho, que você faz tudo com amor, e ela não quer que você suba de cargo, ela não quer que as pessoas elogiem você pelo que você está fazendo de certo, e ela começa a implicar e começa a mentir, falar mal do seu nome e começa a querer que você perca o seu emprego. O que você deve fazer nesse momento? Orar, pedir a Deus: Senhor, o Senhor que é o justo juiz, julga a minha causa. Se eu estiver fazendo coisa errada, me perdoa, Senhor. Mas se eu te peço paz. É isso que eu te peço paz. Eu perdoo essa pessoa. Eu não quero que ela perca o emprego dela. Mas, Pai, coloca uma longe da outra. Seja na mesma empresa, mas em lugares diferentes, em setores diferentes. Ou que você receba uma promoção, saia para outra empresa, para outro lugar, mas não saia do seu emprego sem você ter outro, sem Deus te entregar outro. Não larga o teu posto, não larga o que é teu. Temos que valorizar o que Deus nos entregou, e assim é a nossa vida, perdoando e pedindo: Senhor, coloca essa pessoa num lugar melhor, mais longe de mim, em outro emprego, mas que ela se dê bem na vida. Eu quero de todo o meu coração que ela prospere, mas tira de perto de mim, Pai. Me dá paz,
porque essa pessoa também é filha de Deus. Aquela que nos faz mal também é o mesmo Pai. É Pai nosso. O Pai é nosso. Então temos que ter cuidado. E a guerra acabou. O profeta acabou com a guerra quando alimentou aqueles homens que mandou embora. Acabou a guerra. Olha o resultado. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É muito poderoso. Quando você perdoa, quando você pede a bênção de Deus, quando você confia que maior é quem está conosco do que quem está do outro lado, aí você tem as vitórias. Vamos orar. A oração, fazer a oração do Pai Nosso. Antes eu vou pedir livramentos para Deus, para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, transportes públicos, carros particulares. Pai, em nome de Jesus, protege o teu povo, nos protege, Deus, protege as nossas vidas de toda maldade humana e espiritual, nos dá livramento, Pai, livramentos de acidentes, livramentos, livra-nos, Senhor, de palavras de maldição, que às vezes acontece algo de ruim numa família e aquela palavra se perpetua em outras gerações. Quebra, Senhor, quebra toda maldição hereditária, Pai. Nos livra, Senhor, nos livra de acidentes, nos livra de toda e qualquer pedra de tropeço em nossos caminhos, nos dá livramento da maldade humana e espiritual. E vem, doce amado Espírito Santo de Deus, com teu fogo consumidor e consome, destrói toda maldade espiritual em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro o Pai Nosso, já agradecendo pelas bênçãos, livramentos e a tua poderosa proteção, Pai, porque agindo o Senhor nas nossas vidas, ninguém, Pai, ninguém toca nos teus filhos, para a tua glória. E eu te peço, Pai, prosperidade para o teu povo. E abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que vejamos a tua bondade, para que vejamos o teu amor e nos dá entendimento, sabedoria e discernimento, Pai, para governarmos e não ser governados pelo mal. Liberta o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males e perigos, Pai. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.